Olá, fisiologistas, como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. Estamos aqui para mais um vídeo, talvez seja um dos últimos vídeos desse semestre, né? Eu sei que a gente está em época de finais, eu sei que tem gente que está precisando dessas aulas, eu não ia abandonar vocês. Bom, como vocês estão vendo no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os cálculos de hidratação na cetoacidose diabética. É claro que eu não ia abandonar vocês nesse finalzinho de semestre. Então, pessoal, ajuda a gente, compartilhe esse vídeo com seu colega, curta aqui embaixo por esse esforço, não custa nada, mas vai me ajudar demais, ok? Fique comigo que logo após a vinheta eu te explico tudo sobre cetoacidose diabética. Muito bem, pessoal, a gente já sabe basicamente tudo de cetoacidose diabética, porque é quase iguais os valores em relação ao diagnóstico, ao tratamento, em relação à cetoacidose no adulto e na criança. Os valores são os mesmos. Quando é uma diabetes, por hemoglobina glicada, glicemia capilar, glicemia em jejum, os valores são os mesmos do adulto. Eu vou deixar rapidinho o frame aqui para você tirar um print para não dificultar a nossa vida. Mas é importante a gente saber que a cetoacidose diabética, ela é a principal forma de manifestação clínica da diabetes mellitus tipo 1, ou seja, insulino dependente. Logo, essa população mais acometida é o quê? Crianças, é pediatria. Então a gente tem que entender isso, que a cetoacidose diabética é mais acometida em crianças, porque é a criança que é acometida de diabetes mellitus tipo 1. Então, eu vou trazer para vocês aqui dois métodos mais simples para vocês saberem calcular a cetoacidose diabética na criança. Vem comigo aqui agora nessa outra câmera aqui, que eu vou estar com o meu pente aberto aqui para vocês entenderem um pouquinho sobre isso. Primeiro, eu tenho que saber o que é cetoacidose diabética. O que é uma cetoacidose, né, diabética? Pessoal, cetoacidose diabética, o nome já nos ajuda bastante. Diabética é quando tem uma glicemia maior do que 200 miligramas ou 250 miligramas por decilitro. Acidose, quando eu tenho um pH menor do que 7,30. Ceto, quando eu tenho uma cetose, uma cetonemia, ou seja, quando eu tenho corpos cetônicos devido ao metabolismo que está alterado na diabetes maior que 5 milimol. E quando eu tenho um bicarbonato menor do que 15. Isso aqui é um quadro de cetoacidose diabética. Peguei um paciente, fiz a glucometria, fiz a glicemia e identifiquei um quadro de cetoacidose diabética. Se você está familiarizado, é o mesmo quadro do adulto. O que vai mudar? Obviamente, no adulto, a gente infunde litros e litros de líquido ali e não acontece nada. Na pediatria, não é assim. Na pediatria, nós temos medo de um grande evento, a hiperidratação. E a hiperidratação, ela pode causar o quê? Ela pode causar o edema cerebral. O que acontece? Não vai causar edema cerebral se a gente respeitar um limite de líquido estabelecido. E esse limite é 4 litros por metro quadrado de superfície corporal. Não é 4 litros ao total. Ah, se eu dar 4 litros não faz. Não. É 4 litros vezes a superfície corporal. Então, o que eu tenho que fazer? Tirar a superfície corporal desse paciente. Existia 3 fórmulas de superfície corporal para a gente aprender. Né? Se o paciente tem menor do que 10 quilogramas, a gente tem aquela fórmula que é peso vezes 4 mais 9 dividido para 100. Isso vai me dar a superfície corporal. A segunda fórmula é, se ele tiver mais do que 10 quilos, é peso vezes 4 mais 7 dividido para peso mais 90.
Isso aqui também vai me dar uma outra forma, vai dar um resultado da superfície corporal. Existia uma outra também, que eu precisava da altura e do peso do paciente, que era a raiz quadrada, ok? Altura em centímetro, então vou colocar talha em espanhol, né? Talha em centímetro, vezes peso, dividido para 3.600. Isso aqui também me dava a superfície corporal. Vamos jogar um número aqui fictício? Vamos falar que o nosso paciente, eu calculei uma dessas fórmulas e deu 0,7. Então, veja só. Peguei um paciente, diagnostiquei cetoacidose. O que eu tenho que fazer? Pesar e medir a altura. Deu 0,7 em uma dessas fórmulas que eu mencionei para vocês. O que eu vou fazer agora? Multiplicar por 4.000 ml ou 4 litros. Eu vou fazer 0,7 vezes 4.000. Por quê? Porque o limite do edema cerebral é 4.000 vezes a superfície corporal. Isso vai dar, não tem vergonha não, eu tenho a calculadora aqui comigo. 0,7 vezes 4.000 vai dar 2.800 ml em 24 horas. Esse aqui é o limite dessa criança de não ter edema cerebral. Isso é o líquido total, ok? Esse aqui é o líquido total. Ele não vai ter edema cerebral se eu não passar esses 2.800. Tranquilo? Beleza? Guarde esse valor. Então eu vou abrir um novo point aqui. Então o que a gente fez? 0,7 vezes 4.000 é igual a 2.800. Que eu não vou passar do edema cerebral se eu não passar esse limite. Então, existem 3 fórmulas. Nesse vídeo eu vou passar 2 fórmulas apenas aqui, porque a primeira é um pouco mais complexa. Se vocês tiverem alguma dificuldade, me mandem aqui nos comentários, ok? O primeiro método, ele é o mais utilizado na nossa região aqui, do Paraguai, ok? O método que está no nosso slide lá da professora é o método 2. E a gente tem o outro método, que é o método 3, ok? Método 2 e método 3. Pessoal, todos eles, incluindo o método 1 que eu não vou mencionar aqui, todos eles nós temos algo em comum, que é calcular a urgência. Todos eles vão ter a urgência e calcular também o quê? A manutenção. Tranquilo? Todos eles, urgência e manutenção. Todos eles, os dois, os 3 métodos, na verdade, né? E todos eles vão ter mais ou menos a mesma questão da urgência. Como é que eu vou calcular a urgência, pessoal? É simples. O cálculo da urgência é apenas fazer o seguinte: 20 vezes quilopeso. Vamos falar que o paciente tem 10 quilos. O paciente tem 10 quilos. Então, se eu fazer 20 vezes 10, vai dar 200, né? 20 vezes 10 vai dar 200 ml. 20 vezes 10 aqui, né? Vai dar 200 ml. Eu posso repetir caso esse paciente não responda para mim, porque isso aqui é uma urgência. Então, vamos supor que eu vou repetir, né? 20 vezes 10 é igual a 200. Vai dar o total de quanto? 400 ml. Beleza? Tranquilo, ele respondeu. Agora eu vou fazer o quê? Ora, eu vou fazer a manutenção desse paciente. A manutenção é aquilo que a gente já sabe. A manutenção é aquele holiday, né? Que a gente tem aquela regrinha, lembra? Então, nesse caso, o paciente tem 10 quilos. A lei que vai implicar, nesse caso, é a primeira lei. Mas se o paciente tivesse 12, 15 quilos, ia aplicar a segunda lei. Se o paciente tivesse 33 quilos, ia aplicar aquela terceira lei. E o que a primeira lei me fala? A primeira lei me fala que é só eu fazer o quilopeso do paciente e multiplicar por 10. Ora, perdão, multiplicar por 100. Ora, se meu paciente tem 10 quilos e eu multiplicar por 100, vai dar 1.000. Ok? Mas essa lei me fala o seguinte, o método 2 me fala o seguinte, você vai calcular a urgência, beleza, calculamos a urgência, deu 400 ml.
E a manutenção, você vai multiplicar por 2. Então, olha só, eu calculei a manutenção, deu 1.000. Então, eu vou multiplicar por 2. 1.000 vezes 2 é igual a 2.000 ml. Agora é só somar tudo aquilo que a gente fez. A gente somou a urgência, a gente calculou a urgência e a manutenção. 2.000 mais 400 vai dar 2.400. Olha a importância da gente ter calculado aqui em cima, calculado o líquido total. O nosso líquido total me disse que se eu passasse 2.800 ml, ele teria um edema cerebral. Quanto que deu aqui? 2.400. Me sobrou 400 ml ainda para me manejar insulina, para me manejar eletrólitos, potássio, sódio e aí por diante. Beleza? Esse aqui é o método 2 mais utilizado no Paraguai. Nós temos o método 3. O método 3 ele é bem facinho também. O que muda? O método 3 também vai ter urgência e também terá manutenção. Vai ter urgência e manutenção. A urgência é um pouquinho diferente. Na urgência a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer 300 a 500 ml vezes a superfície corporal. Ora, a gente vai escolher de 300 a 500. Nesse caso, vamos escolher 500. Geralmente a gente tende a escolher, se o paciente estiver grave, o limite mais extremo. Então, ó, 500 vezes, a gente já sabe a superfície corporal, porque a gente calculou, né? A gente deu 0,7. Então, vamos lá, 500 vezes 0,7, vamos fazer aqui, ó, não tem problema não. 500 vezes 0,7 vai dar 350. Então, na primeira hora, vai dar 550. E a manutenção? A manutenção ela é um pouquinho mais tranquila, porque a manutenção é um valor fixo aqui. Prestem atenção. A manutenção é 3.000 ml, ok? Por superfície corporal. Ou seja, de novo, 3.000 vezes a superfície corporal. Então, eu vou fazer a manutenção. 3.000 vezes 0,7. Isso vai dar quanto? 3.000 vezes 0,7 vai dar 2.100. Tá aqui, 2.100. E aí eu somo 2.100 mais a urgência que foi 350, deu 2.450. Qual que era o nosso limite? 2.800. Tá me falando que ainda sobrou margem para mim manejar esse paciente, ok? Pessoal, o método 1, ele é um método um pouquinho mais complicado, mas ele tem a mesma ideia. Eu vou só para não jogar a informação para vocês. Eu vou ter a urgência e a manutenção também. A urgência eu vou fazer a mesma coisa, 20 vezes quilopeso. E a manutenção, o que eu vou fazer? A manutenção eu vou ter que calcular o déficit em porcentagem, igual a gente calculou na primeira parcial. Eu vou ter que calcular o peso anterior, o peso atual, vou extrair a porcentagem daquilo, por exemplo, vai dar 15%. 15% equivale a quanto? 150 ml. Eu vou fazer 150 ml vezes o peso do paciente. Isso me vai dar o déficit. Aí eu vou somar o déficit mais a urgência. Isso vai me dar o limite ali até 2.800 no exemplo. Ou seja, vai me dar o valor total. Eu tenho que ver se o valor total encaixa dentro daquele limite do edema cerebral. Ok, pessoal? Se vocês gostaram desse vídeo, me dê um feedback, compartilhe com seus colegas, que eu vou ter o cálculo da insulina para vocês. Mas somente se esse vídeo tiver bastante acesso, ok? Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus, estudem e vai dar tudo certo. Tchau, tchau!